Quero saudar os irmãos capazes do Senhor Jesus, amém, queridos? Amém. Essa saudação ainda é de assembleano ainda. Eu falo pastor Ney que ainda está demorando para perder, né? Ela é graça e paz, irmãos, amém? Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Queridos, meu nome é pastor Flávio Passos, sou pastor também ali na igreja Projeto de Deus, aonde o nosso pastor é o pastor Ney, e é um motivo de alegria muito grande. Eu sempre tive vontade de vir aqui, viu, pastor? Aleluia. Sempre tive vontade, passava por aqui pela igreja do pastor Rubens, falava assim, vontade de entrar lá e congregar um dia com o pastor Rubens. Pastor Rubens, ele é um grande amigo, a gente aprendeu a amar ele demais, um homem de Deus. Eu sempre, quando eu converso com o meu pastor, eu falo assim, Deus tem levantado alguns pastores relevantes na cidade do Guarujá. Pastores que têm pouca idade, mas que vivem uma experiência muito grande com Deus, que vivem uma intimidade com Deus. E a gente vê que hoje é difícil isso acontecer. Você vê homens que não se corrompem, homens que vivem uma linha com Deus, homens que inspiram ministério. E eu vejo na sua vida, pastor, na vida do meu pastor Ney, esses homens que inspiram na gente vontade de buscar, vontade de crescer. E eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida da sua esposa e pela vida da igreja. Amém, queridos? Quantos vieram aqui ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus. Quero trazer uma palavra para os irmãos, a qual Deus colocou no nosso coração. Desde o dia que o pastor Rubens nos mandou uma mensagem, eu fui orar a Deus, buscar o Senhor, e Deus foi ministrando algumas coisas no nosso coração. E é uma semana de família, né? Mês de família, falando sobre família. E o tema foi ação das trevas espirituais. E é um tema forte, é um tema confrontante, porque é um tema que leva a igreja a conhecer quem é os seus inimigos espirituais, aonde eles atuam e como é que você vai vencê-los. E aí eu fui buscar em Deus e falei, Senhor, eu preciso de uma palavra. E fui buscar, irmãos, está caindo tanta coisa aqui, que é tanto esboço que tem aqui, e a gente vai anotando, mas eu quero ler com você. Não é nada muito diferente do que você está acostumado a ler. É Salmo 91, quantos conhecem Salmo 91? É difícil de achar? Amém, então abre aí, Salmo 91, glória a Deus. O Salmo 91, há quem abra ele no meio e deixa bem lá na sala, né? Uma vez eu entrei numa casa para fazer uma oração, e quando eu entrei na casa tinha uma Bíblia, eu acho que tinha umas 800 páginas, dessa grossura, aberta no Salmo 91, eu falei, pronto, a casa já está ungida, já está no Salmo 91, é que o problema é que o Deus do Salmo não estava lá, aí nós tivemos que orar para Deus abençoar. Mas o Salmo 91, ele é um salmo que fala muito conosco. Então diz assim, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Repita comigo, aquele que habita. Mais uma vez, aquele que habita. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz assim, ó, direi do Senhor, ele é o meu Deus e o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, e dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha
salvação. Não, você pode glorificar o nome do Senhor, irmão? Se você entender o que o salmista quis dizer no Salmo 91, eu poderia desligar o microfone e ir embora, que você já estaria pulando e sapateando no mistério com Deus. Porque o texto aqui de Salmo 91, ele começa dizendo assim, olha, aquele que habita. Ele testifica e ele faz uma afirmação dizendo assim, olha, aquele que habita. Ele está falando assim, olha, não adianta apenas você ouvir falar do esconderijo. Não basta apenas você saber que ele existe em algum lugar. Não basta você saber que esse esconderijo é um esconderijo de Deus e que ele está em algum lugar, mas você só passa lá de vez em quando você precisa. O salmista está falando assim, não, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele está falando assim, olha, aquele que habita está falando de moradia, está falando de lugar seguro, de lugar de proteção, porque depois ele vai discorrer um texto aonde fala de muitos ataques espirituais. Quando o pastor Rubens falou, olha, o tema é esse, a ação das trevas espirituais, e no Salmo 91, você vai ver que há um ataque contra alguém, ou contra alguma família, ou contra uma cidade, ou contra um reino. Ele está falando assim, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansará. E aí depois ele vai falar assim, olha, eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Você vê que é um salmo que aponta um esconderijo, aponta um lugar de proteção, um lugar aonde, quando a pessoa está sendo afligida, está sendo atacada, quando a pessoa está sendo maltratada por alguma coisa ou por alguém, existe um lugar que quando você entra lá dentro, que você vai para esse lugar, existe um lugar de descanso, um lugar de proteção, um lugar de segurança. Esse lugar se chama esconderijo do Deus que você serve, o lugar aonde a praga não chega, a seta não toca. Sabe por quê? Porque esse lugar tem dono, e o dono desse lugar se chama Deus, aquele que protege a tua família. Ele fala assim, olha, aquele que habita no esconderijo, a sombra do Onipotente descansará. E o salmista fala assim, olha, eu direi do Senhor. Ninguém está me falando, ele fala assim, olha, é eu que estou dizendo, eu tenho testemunho desse Deus, eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele pode fazer pela minha vida e pela minha família. Ele está falando assim, olha, eu direi do Senhor, eu testemunho daquele Deus que eu conheço. Queridos, o Salmo 91, ele fala de intimidade, e aí depois o salmista, ele começa a aconselhar, ele fala assim, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Irmãos, quando a gente vai buscar o que significa algumas coisas aqui da Bíblia, que nem quando ele fala do laço do passarinheiro, esse laço do passarinheiro, os mais antigos que gostava, né, de criar coleirinha, gostava de criar sabiá. Eu morei muito tempo, logo quando eu casei, eu fui morar na cidade de Pindamonhangaba. E lá tem muito passarinheiro, os antigos gostam de fazer armadilha para pegar o passarinho. E eles montam umas armadilhas com linha. E ele vai cruzando as linhas assim, faz como se fosse um laço mesmo. E o passarinho está voando ali, daqui a pouco ele passa por esse emaranhado de linha. E ele não consegue voar e ele fica preso ali. E ele começa a se bater, e quanto mais ele se bate, mais ele fica preso. E aqui o salmista, ele está comparando essa ação desse passarinheiro como uma ação diabólica, como uma ação do diabo, quando ele prepara alguma coisa para tentar te atrair, para que quando você fique preso, você não consiga se mover, aí você não consegue orar, você não consegue vir para a igreja, você não consegue mais cantar hinos de louvor ao Senhor. Quando você vai pegar na Bíblia, parece que é um peso. Você consegue fazer tantas coisas, acordar de madrugada ou dormir tarde da noite, mas quando se trata de alguma coisa relacionada a Deus, a palavra, a oração, parece que é um peso, parece que é uma barreira, porque há um laço espiritual que tenta impedir você de alcançar o teu objetivo maior, que é o que? Se relacionar com o Deus do esconderijo. Mas o Senhor está dizendo assim, olha, o laço do passarinheiro, Deus te livra. Diga para o seu irmão assim, o teu Deus te livra do laço do passarinheiro. Aleluia. E ele fala assim, olha, Ele te livrará também da peste perniciosa. Queridos,
Nós estamos vivendo um tempo em que eu costumo dizer que o ser humano ele viveu um tempo até a pandemia e agora a gente vai viver um tempo pós-pandemia, porque tudo mudou, tudo está se adaptando por causa da pandemia. O esporte está se adaptando por causa da pandemia, as igrejas teve que se adaptar por causa da pandemia. Só que interessante é que todas as ações que o diabo planeja contra a igreja, você já percebeu que nada prospera? Quanto mais você é perseguido, mais você cresce. Você já percebeu que quanto mais atacado você é no serviço, mais Deus te abençoa lá dentro? Você já percebeu quanto mais você sofre retaliação, mais Deus te dá algo para fazer? Quanto mais você quer desistir de alguma coisa, eu tenho um cargo na igreja, olha, eu canto, eu prego, eu faço, e você quer desistir, Deus não deixa, porque Deus tem algo na tua vida, e cada vez que você persevera mais, Deus acrescenta mais na tua vida. Você já percebeu isso? Porque Deus, ele tem cuidado daqueles que amam a sua obra, e por isso que Deus, ele cerca de proteção aqueles que temem ao Senhor. A Bíblia fala assim, que o salmista, ele começa a dizer, olha, ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas você estará seguro, e a sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno. Queridos, quando você medita nesse salmo, parece que é uma conversa de relacionamento de dois amigos. Deus, o Supremo, o Pai de todos, o Criador de todas as coisas, parece conversando com alguém, aconselhando, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E do outro lado, quem está ouvindo diz assim, olha, eu direi do Senhor, o Senhor é meu Deus, o meu refúgio. E parece que daqui a pouco aquela conversa vai se estendendo para outras pessoas, e ele começa a apontar, olha, ele te livrará do laço do passarinheiro, ele te livrará da peste perniciosa, ele vai te cobrir com as suas penas, debaixo das tuas asas você vai estar seguro. Ele está dizendo assim, olha, por que você anda de cabeça baixa? Se nós estamos diante de um Deus tão poderoso, de um Deus que pode todas as coisas, um Deus que o diabo não faz o que quer, porque quem tem todo o controle na tua vida é Deus. Irmãos, quando a gente vai meditando na palavra, a gente vê que tudo que a gente precisa está diante dos nossos olhos. Deus, ele deixou tudo para que nós vivêssemos uma vida abençoada, uma vida segura, uma vida de proteção. E por que é que muitos não estão vivendo o suprassumo das coisas de Deus? Por que tem pessoas que ainda não estão conseguindo viver a promessa de Deus na terra, se Deus delegou uma promessa para a sua igreja? Aleluia. Por que tem pessoas ainda que qualquer ataque quer sair da igreja? Porque pessoas que qualquer cara feia já não consegue mais cultuar? Por que nós estamos vivendo ainda tempos ainda em que era para a gente estar lá na frente, a gente ainda está tomando aquele leitinho? Paulo falou assim, olha, eu queria falar como para pessoas espirituais, mas eu ainda tenho que dar leite para vocês, porque vocês ainda não entenderam o mistério maior daquilo que Deus tem para a vida de vocês. Aleluia. E o salmista vem dizendo assim, olha, lá fora está acontecendo muita coisa, você precisa saber o endereço desse esconderijo, pastor Rubens. O salmista está dizendo assim, olha, lá fora tem peste, lá fora tem praga, lá fora tem mortandade assolando ao meio-dia, olha, tem coisas andando na escuridão. Ele está apontando para coisas que estão acontecendo lá fora, mas ele está dizendo assim, ó, lá dentro do esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Isso não pega em você. E quando ele chega no texto que ele fala assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, irmãos, a minha mente viaja nessa palavra. Eu fico imaginando 1000 homens no meu lado direito, 1000 homens, e daqui a pouco eu fico imaginando 10.000 à minha esquerda. Tu já parou para pensar nisso? Você no meio de 1000 direita e de 10.000 à tua esquerda, e tu lá só no meinho, e aquela fila de gente, e tombando um de lá, tombando outro de cá, tombando um de lá, tombando outro de cá, tombando um de lá, tombando outro de cá, e tu sem acontecer nada. Você pode glorificar o nome do Senhor, irmãos? Você pode exaltar esse Deus? Aleluia, porque Ele é merecedor.
Nós estamos vivendo o tempo que nós estamos vendo isso acontecer. Pessoas morrendo para lá, pessoas sendo atacadas para cá, pessoas desviando ali, outras caindo aqui, e você está aqui saudável, glorificando o nome do Senhor, exaltando esse Deus, aleluia, sentado numa cadeira bonita, numa igreja confortável, adorando o nome do Senhor. Sabe por quê? Sendo protegido por Deus. Ah, pastor, se eu estou então sendo protegido, então peraí, então não preciso de mais nada. Precisa sim. Porque esse esconderijo, existe algumas coisas lá dentro que você precisa descobrir. Fala para o seu irmão assim, bora para o esconderijo. Ele assim, lá dentro tem mistério. Se você for olhar no versículo de número 11, não, versículo 8, ele diz assim, ó, depois que 1000 caiu de um lado, 10.000 à direita, Deus chega para o salmista e fala assim, olha, somente com os olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Peraí, como é que a pessoa vai ver se ela está dentro do esconderijo? Já parou para pensar nisso? Deus te leva para um esconderijo, um lugar de proteção, um lugar de segurança. Só que nesse esconderijo ninguém pode entrar, porque existe uma porta selada. Noé, quando entrou na arca, Deus colocou ele, colocou a família, colocou os animais, macho e fêmea, e para que Noé não tivesse aquela curiosidade de abrir a porta em determinado momento da tempestade, Deus fez o quê? Selou por fora. Quem está dentro do esconderijo de Deus não sabe realmente o que está acontecendo lá fora, porque quem fechou a porta foi Deus. E aí Deus chega agora e fala assim, somente com teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Aí eu entendi, irmãos, que a Bíblia diz assim, olha, os homens espirituais discernem todas as coisas espiritualmente. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, hoje Deus quer tirar a carnalidade, Deus quer mudar a visão, hoje Deus quer tirar os teus olhos espirituais, para que você veja que dentro do esconderijo, Deus também dá visão para quem está lá dentro. Aleluia! Aleluia! Hoje é noite de Deus abrir a tua visão acerca daquilo que está acontecendo na tua casa. Hoje Deus vai abrir visão de pessoas aqui, você vai entender que aquilo que tem acontecido na tua casa não é problema do teu filho, não é problema com a tua filha, não é problema do seu marido. A Bíblia diz que há trevas exteriores nas regiões espirituais da maldade que luta contra a tua família, mas a Bíblia também diz que a arma da nossa milícia, elas não são carnais, elas são que? Poderosas em Deus, para destruição do que? Das fortalezas. Hoje Deus quer destruir a fortaleza, toda a fortaleza do mal contra a tua vida. Aleluia. Diga assim para o seu irmão, você está dentro do esconderijo? Porque o esconderijo, queridos, é um lugar de habitação. Não é um lugar em que você vai dar uma voltinha e depois você sai de lá. Se eu não me engano é em 2 Reis, se não me falha a memória, que a Bíblia vai dizer que Davi, é 2 Samuel, capítulo 22, no versículo 1, a Bíblia diz o quê? Que Davi estava sob ataque. Saul, ele com sangue nos olhos, ele fala, vou matar Davi. A inveja tinha tomado conta do coração dele. O Espírito do Senhor que habitava sobre Saul, quando Davi foi ungido, a Bíblia diz que o Espírito de Deus sai de Saul, vai para Davi, e o espírito mal da parte do Senhor entra na vida de Saul. Aquele homem que era espiritual, ele perdeu a visão, tudo para ele era carnalidade, ele queria resolver todas as coisas no braço. Parece alguns crentes de hoje, né? Tudo quer levar no ferro e fogo, quer tudo resolver no braço e na confusão. Não. Só que a Bíblia diz que Davi, ele entendeu que o esconderijo é de proteção, ele também é lugar de estratégia. E a Bíblia diz que ele vai e entra na caverna de Adulão, e Saul não conhecia o esconderijo, e Davi estava no esconderijo do Altíssimo, e a Bíblia diz que quando Saul entra, Davi pega a espada e corta a orla do vestido de Saul. Você vê que para quem conhece o esconderijo é lugar de proteção, quem não conhece, exposto até lá dentro, porque não sabe o que tem do lado, não sabe de onde pode vir um ataque.
E Deus está falando assim: olha, o esconderijo para quem conhece é lugar de salvação, é lugar de proteção, é lugar de edificação, de crescimento, é lugar de estratégia. E aí, mas para quem não conhece, pastor, é um lugar qualquer. Como é que você tem encarado esse lugar de esconderijo na tua vida? Quando você está passando por luta, por perseguição, quando você está fraco na fé, para onde que você corre? Você já parou para imaginar? Quando a gente está mais sensível, é aonde nós estamos mais vulneráveis, e também é o momento em que a gente pode ter uma visitação do Espírito Santo diferente. Porque Paulo falou assim: olha, o espinho que me colocou que eu tenho na carne, ele fala assim: eu conheço um homem, se no espírito não sei, se na carne eu não sei. Ele fala assim: Deus sabe. Esse homem foi levado até o terceiro céu, e ele ouviu coisas inefáveis, que ao homem comum não é lícito falar. Ele fala assim: desse eu me gloriarei, não de mim mesmo. E ele fala assim: para que não se exaltasse a minha alma, foi-me colocado um espinho na carne, um filho de Belial me bofeteou na cara, e por 3 vezes eu orei ao Senhor, e o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você já percebeu que é na fraqueza que Deus quer te usar poderosamente aonde você está? Bate no peito assim e diga assim: a minha fraqueza é combustível por Deus Todo-Poderoso agir de uma forma sobrenatural. Aleluia, porque nós somos escolhidos de Deus, querido. Nós somos escolhidos daquele Deus que fez uma promessa. Qual foi a promessa que Deus fez para a tua vida? Qual foi a promessa que Deus tem derramado sobre você? O esconderijo de Deus, ele não é um esconderijo aonde você pode ir lá o dia que você achar conveniente, não. Porque Deus, ele quer se relacionar conosco. Nós não estamos diante de um Deus invisível, um Deus anexo, um Deus que com cajado na mão, pronto para repreender quem erra, não. O nosso Deus, ele tem amor de pai. O nosso Deus, ele tem amor, aleluia, de criador sobre as nossas vidas. Tem pessoas que acham que Deus, ele está pronto para corrigir toda vez que a gente erra. Não. Deus sabe da nossa fraqueza, Deus sabe da nossa limitação, Deus sabe aonde você consegue ir, até aonde você pode chegar, mas Deus, ele te olha com um olhar de misericórdia e amor todo momento da tua vida. É por isso que você não foi sucumbido ainda. Foi por isso que o pecado não te destruiu. Foi por isso que a tua família ainda está de pé, porque existe um Deus que acredita em você. Então você nessa noite tem que entender que os ataques estão aí, mas nós temos um Deus que é maior, um Deus que é poderoso, um Deus que é perdoador, é galardoador daqueles que buscam. E Deus, ele está aqui nessa noite para mudar a tua história. Aleluia. Ele vai falando assim, o salmista: olha, ele te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Olha o salmista mostrando as dificuldades que tem no caminho. Olha quantas pedras a gente encontra na nossa jornada. Eu gosto de uma passagem que a Bíblia fala lá do Salmo 126, e o salmista, ele fala assim: olha, quando nós voltávamos de Sião, nós estávamos como aqueles que sonham. Aí ele fala assim: a nossa boca se encheu de riso, nosso rosto de alegria. E aí ele fala assim: olha, alguém de fora fala assim: olha, grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso eles estão alegres. Você vê que as pessoas lá fora que não conheciam Deus, testemunhavam de um Deus que o povo de Israel não conseguia entender. Você vê que o povo fala assim: olha, grandes coisas fez o Senhor por eles. As pessoas lá fora viam o que Deus estava fazendo no meio da igreja do povo de Israel daquela época. Aí eles caem na real e falam assim: olha, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Aí eu pergunto para você: por que tem te deixado alegre? Qual é a tua motivação de alegria? Ou por que você anda tão triste, se é o Senhor que tem alegrado as nossas vidas? Por que a tristeza ainda faz parte da tua vida? Aí o salmista fala assim: olha, por isso nós estamos alegres. Aí ele termina a frase dizendo assim: olha,
Senhor, faze-nos regressar como as torrentes de Neguebe. E aí eu fui estudar sobre a torrente de Neguebe. Neguebe é um monte muito alto, e é um monte que não dá produtividade de nada. Lá nada nasce, lá nada se produz. E aí ele fala assim, olha, aquele que leva preciosa semente, andando e chorando. Ele está falando de alguém que mesmo na dificuldade, mesmo na provação, ele carrega na mão o quê? A preciosa semente. Diga para o seu irmão, você pode andar, pode chorar no caminho de pedra. Fala assim, mas não larga a preciosa semente. Cutuca teu irmão e fala assim, olha, quem é a preciosa semente? Agora enche a boca com alegria e diz assim, é Jesus de Nazaré. A preciosa semente a qual nós carregamos todos os dias da nossa vida. Aí ele fala assim, olha, vai levando, vai chorando, mas não solta a preciosa semente. E quando eles lançavam a semente no chão, eles esperavam um tempo. Aí olha como é que Deus age. Em determinado momento, Deus fazia, pastor, cair uma chuva torrencial lá no pico do Monte Neguebe. E o monte se transbordava. E de repente, ele não suportava mais tanta água que se acumulava no pico do monte, e aí o monte estourava e descia como uma torrente lá de cima, como se tivesse aberto uma comporta lá de cima, e a água vinha inundando a terra seca, e aonde aquela preciosa semente era lançada, a água vinha, germinava a terra, e depois de um tempo, aquela terra lá que era seca, que era árida, agora está um pasto verdejante de sementes que estavam brotando. E aí eles iam colher o trigo e vinham cantando na mão, carregando seus feixes de molho, adorando o nome do Senhor, porque é o Deus que produz aonde não há produtividade. Aleluia. Basta apenas o que, pastor? Tá no esconderijo do Altíssimo. Hoje é noite de você entender que existe guerras espirituais, sim. Nós estamos vivendo esse tempo de guerra, nós estamos vivendo esse tempo de batalhas espirituais. Eu costumo dizer, isso já foi profetizado há muito tempo atrás, que Deus derramaria um grande avivamento na nossa nação e sobre o mundo. Nós estamos vivendo o tempo pré-arrebatamento da igreja. Daqui a pouco a trombeta de Deus vai soar, e a Bíblia diz que o Senhor virá buscar a sua igreja. Deus virá nas nuvens ali e Deus arrebatará a igreja do Senhor. Isso é uma verdade, isso vai acontecer. Eu creio porque o Senhor tem prometido para a sua igreja. E as igrejas dessa última hora está crescendo porque Deus está levantando homens como nossos pastores, que tem visão da eternidade, que não está preso a quatro paredes, que não se corrompe como muitos se corromperam com a política, mas são homens que têm visão na eternidade. Está com os pés na terra, mas tem visão na eternidade. E que tem visão da eternidade, Deus revela coisas que vão acontecer sobre a terra. Essa pandemia só está mostrando que o processo do arrebatamento da igreja já aconteceu. Nós somos a geração do arrebatamento da igreja. Então nós estamos sob ataque, sim. Porque o inimigo não quer que você vença, ele não quer que a sua família vença, mas a Bíblia diz assim, olha, aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para aperfeiçoar. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz assim, olha, onde abundou o pecado, superabundou a glória de Deus. A Bíblia diz que contra os filhos do Senhor não há encantamento. Então nós somos um povo protegido por Deus, nós somos a menina dos olhos do Senhor. E para a gente ser essa menina dos olhos, ser o bichinho de Jacó, como Deus diz, como nós somos a nação escolhida, porque Israel foi escolhido e nós fomos enxertados na videira verdadeira. Louvado seja Deus por isso também, porque a graça nos alcançou, somos privilegiados. Deus está preparando a sua igreja hoje para morar na eternidade com Ele. Esse esconderijo do Altíssimo, Deus está falando de algo espiritual, uma proteção que você não enxerga com os teus olhos, mas que ela é permanente quando você entra pelo caminho a qual Deus quer te levar. Pastor, como é que eu faço? Primeiro, vida de oração. Depois, leia a palavra de Deus.
vive uma vida de consagração. Queridos, eu me lembro que quando começou a pandemia, alguém falou assim: olha, as igrejas vai ter que fechar, não vai ter mais culto, vai ser só na live. E algumas igrejas já estavam preparadas e faziam culto ao vivo. Então essas pessoas que já tinham se preparado com isso, não sofreu muito, porque já sabia lidar com esse mundo da internet. Só que eu me lembro que teve um culto, eu, minha esposa, os meus filhos cultuando a Deus, e eu comecei a chorar, e eu falei assim: Senhor, que vontade de estar na igreja, que vontade de abraçar meus irmãos, que vontade de estar junto com eles. E aí a gente entendeu que a gente não podia, era breve tempo, mas era um tempo que fez muita falta, esse momento de comunhão, esse momento de interagir com os irmãos, de olhar para os irmãos, abraçar e dar paz do Senhor, embora a gente não pode se abraçar ainda, mas só esse convívio de olhar olho a olho nos irmãos, isso já dá uma alegria, e nós não podíamos fazer isso. E aí eu comecei a meditar: se Jesus tivesse vindo, e se hoje eu tivesse ficado na terra, como é que eu encararia a minha família? Como é que seria a minha vida daqui para frente, sem a igreja aqui na terra? E eu comecei a chorar, irmãos, comecei a chorar, porque Deus me fez entender que eu não sou um homem buscando espiritualidade para morar no céu, não. Eu até ouvi essa palavra do pastor Fred esses dias, mas Deus também já tinha ministrado no meu coração que nós somos homens e mulheres espirituais, que promove o céu aqui na terra. Nós já somos do céu, nós já somos pessoas espirituais, nós já não somos mais desse mundo, porque Cristo morreu, e a Bíblia diz que com Ele nós fomos crucificados, e com Ele nós vamos renascer na eternidade. Aleluia. Então você está do lado de pessoas espirituais, você está do lado de pessoas que ostentam dentro de você aquele que é maior de todos, que é o Espírito Santo do Senhor. Eu acho interessante quando alguém fala assim: o povo crente é um povinho barulhento, é um povinho sem graça. Tem gente que despreza a gente por você ser crente. E só que essas pessoas não entendem que nem outro ser, e nenhum outro homem, e nenhum outro ser, nada se ostenta o poder de Deus como na minha e na sua vida. Irmãos, você já viu alguém, uma outra coisa, ou alguma outra pessoa ter o poder que você tem de orar e Deus manifestar a glória dele através da sua vida? Já viu em outra pessoa você orar e expulsar demônio? Você já viu em outra pessoa Deus usar a tua vida para orar e pessoas se converterem ou serem curadas de alguma doença? Não, esse poder foi dado para a sua igreja. Então hoje nós estamos vivendo tempo de revestimento, tempo em que você tem que buscar mesmo a presença de Deus, tempo em que nós temos que entrar nesse lugar secreto de Deus e pedir: Senhor, revela os teus tesouros para nós, revela as coisas que estão escondidas para esse tempo, aquilo que o Senhor tem preparado para a igreja, revela para nós, Senhor, e Deus vai começar a manifestar algo novo em nossas vidas, porque o tempo é hoje, o tempo é agora. Quando João lá capítulo 4 fala assim, olha, que aquela mulher fala, olha, alguns me ensinaram que eu tinha que adorar lá, outros falam que é em Jerusalém, o Senhor me diz aonde, me mostra, porque eu já não sei mais quem ouvir. E Jesus falou assim, olha, nem lá e nem cá se adora, mas adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Primeira adoração, diga para o seu irmão, a primeira adoração, ela é espiritual, é aquela que você adora quando o pastor não está vendo, teu líder não está vendo, teu pai não está vendo. Essa é a primeira adoração. E depois a Bíblia fala assim, em verdade, porque tem muita adoração mentirosa aí, irmãos. Tem muita aparência de que é adoração, mas não é adoração. É para mostrar para alguém, é para revelar alguma coisa. Mas Deus está falando assim, olha, o verdadeiro adora o Pai em espírito e também em verdade. Não tem divisão, não tem emenda. Essa adoração, ela é adoração de quem tem intimidade com Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Jesus fala assim, olha, pisarás o leão e a áspide,
calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Isso está falando de intimidade, de relacionamento. Aí Deus fala assim, ó, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e livrá-lo-ei e também o glorificarei. Isso é intimidade ou não é? Jesus falou assim, olha, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou quem o Filho quiser revelar. Ele falou assim, olha, porque o Filho conhece o Pai e o Pai conhece o Filho. Ele falou assim, olha, se você estiver em mim e a minha palavra estiver em vocês, olha o grau de intimidade. Se vocês estiverem em mim, quer dizer, Jesus olha para dentro dele e fala assim, caramba, olha o pastor Rubens aí, camarada incansável, todo dia está na igreja e faz isso, e ajuda, e leva a cesta básica e tal, e está na Compeg e vem, está em mim. Aí ele fala assim, e eu estarei em vocês. Porque tem gente que quer Jesus na gente, mas a gente não está nele. Jesus primeiro estava assim, olha, se você estiver em mim, aí ele falou assim, então eu vou estar em vocês. Aí ele fala assim, porque sem mim nada podeis fazer. Olha que palavra, irmãos. Ele está falando assim, não tem para onde correr, ou você se relaciona comigo, ou me deixa de uma vez, porque não tem como você viver uma vida abençoada, uma vida de transformação, de edificação, não tem como a tua família ser edificada, transformada, se você não estiver em Jesus. Diga para o seu irmão, o segredo é estar com o dono do esconderijo, porque sem ele nada podeis fazer. Vamos lá, o que é esse nada, irmãos? Vamos supor que você estudou, fez faculdade, no seu trabalho você é o maioral, o gerentão lá, o que ganha o faz-me rir maior. Para muitos, caramba, gerente, mas Jesus está dizendo, sem mim nada podeis fazer. Eu me lembro uma vez, eu sempre trabalhei com parte de confeitaria, panificação, e teve uma época, eu tinha um amigo meu que era advogado e ele também era representante de uma grande empresa. E nessa época eu tinha a quinta série, tinha feito a faculdade na quinta série, fiz umas 5 vezes a quinta série, misericórdia. Gostei tanto que ali fiquei. E ele falava assim, pô Flávio, vai lá na padaria tal, que a mulher quer uma apresentação de um salgado lá. Eu falei, eu vou. Demorei uns 2 meses para ir. Aí um dia ele falou assim, pô Flavinho, vai lá, por favor, pelo menos olha para a mulher lá, e depois tu vai embora, mas só para mim cumprir a minha palavra, que eu disse que eu ia te levar lá. Eu fui, e aí fiz um acordo com a moça, eu falei assim, olha, eu venho aqui amanhã e faço um trabalho para a senhora não precisa me pagar nada, a senhora conhece o meu trabalho, se a senhora gostar, depois a gente conversa. E aí fui no dia seguinte lá, e quando eu cheguei lá, tinha um técnico de São Paulo, que ele era da Nestlé, e de uma empresa chamada Puratos. Ele era um técnico em confeitaria e ele ensinava profissionais a trabalhar com produto. E aí ele falou assim, você conhece esse produto aqui? E eu falei assim, olha, eu nunca ouvi falar. Ele falou, com esse produto aqui tu faz uns 50 pão diferentes, recheado, sem recheio. Ele falou, tu quer testar? Eu falei, pô, beleza, vamos testar. Aí comecei a testar, e aí ele saiu, fiz o trabalho e tal, eu coloquei a mesa, e quando ele chegou, ele se espantou com aquilo que eu tinha feito. Aí ele falou assim, pô, você falou que não sabia, não conhecia o produto e fez tudo isso. Aí ele falou assim, você pretende trabalhar de técnico? Aí eu falei, como é que é esse mistério? Ele falou, é só tu estar cursando aí ou nutrição ou fazendo, pelo menos iniciado em gastronomia, tem que ter uma conta no Bradesco. Aí eu fui murchando assim, ó, tem que ter a conta no Bradesco, tem que ter um carro. Aí eu fui, daqui a pouco fiquei desse tamanhinho. Aí eu falei, pô, vontade, eu acho que eu não tenho muita não, viu? Eu falei para ele assim, o coração, vontade, eu acho que eu não tenho muita não. Aí ele falou assim, pô, eu vou chamar meu supervisor, dá pra gente marcar aqui contigo num sábado? Isso era numa quarta-feira, numa terça-feira, não me lembro. Quando foi no sábado, o supervisor ligou. Quando o cara falou assim, me espera aí, tal, vamos se encontrar no La Plage ali, tal, o rapaz desceu. Quando esse rapaz desceu, parece que ele me conhecia há muitos anos, já veio me abraçando, você é um novo técnico, eu sou,
não tinha carro, tinha uma moto que quando eu ligava ela dava 3 estouros, que botava todo mundo para correr, para depois ela pegar. A conta do Bradesco, na época minha, estava sujo. E olha como é que Deus faz. Um mês antes veio uma carta de negociação. E eu, naquela pindaíba que nós quebrava o coco, comia a carne, deixava a casca para ir degustando durante a semana, peguei, amassei e joguei fora. E minha esposa é viciada por limpeza. E aí passou-se um mês, aí ele falou, ó, só abre a tua conta no Bradesco e manda a documentação, não sei o quê. E aí eu sem coragem de falar para ele que eu estava na faculdade da 5ª série. Mas eu usei a fé e fui lá. Quando eu cheguei no Bradesco, eu falei para a moça, eu preciso ativar minha conta assim, assim, assim. Aí a gerente falou assim, você recebeu alguma carta de negociação? Eu falei, pô, recebi. Então, você traz a carta e a gente consegue renegociar, porque pelo banco eu não consigo. A gente liga para a financiadora, aí daqui a pouco eu fui murchando de novo. Aí fui desse tamanho para casa de novo. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a chorar, porque eu sou chorão, irmãos. Aí falei para minha esposa, caramba, a bênção bateu na porta, e assim, assim, assim. Aí minha esposa, calma, vai dar certo. E aí eu ouvi o Espírito Santo falar no meu coração, vai orar. E aí eu fui para o meu quarto, dobrei o meu joelho e comecei a orar e chorar. Eu chorava mais do que orava. Eu ouvi uma voz que dizia assim, põe a tua cara no pó. Irmãos, quando eu coloquei a minha cara no pó, que eu literalmente encostei o meu nariz no chão, que eu orei do lado assim, eu vi um bolinho bem lá no cantinho da cama, embaixo, um lugar escurinho, sabe, naquele lugar escondidinho ali. Aí me despertou a curiosidade, eu parei de orar, fui engateando debaixo da cama, puxando negócio, quando eu vejo a negociação, irmãos, eu até esqueci que eu estava orando, eu falei, é como se eu tivesse falado para Deus, espera aí que eu estou indo ali e já volto. Eu saí correndo, esqueci bicicleta, esqueci tudo, saí correndo, cheguei lá no banco, falei para a moça, eu achei, a moça, calma, o que acontece? Deixa eu ver aqui. Ela falou assim, ó, já está vencida a proposta, mas vamos ligar lá, não custa nada. Aí ligou, aí a moça falou assim, olha, a tua dívida hoje é de 32 mil reais. Eu falei para ela, nossa, nem eu sabia que eu estava tão importante assim. 32 mil, nunca tive tanto dinheiro na vida. Ela falou assim, então, se você pagar essa semana a primeira, eu consigo parcelar e quebrar isso tudo para R$ 1.500, você vai me pagar em 15 parcelas. Eu já ativo o teu nome, teus cartão, tá bom assim? Aí eu falei, tá bom. Aí peguei e liguei para a empresa e falei, ó, o problema do banco já está resolvido. Só que eu preciso contar algo para vocês, mas eu não queria contar por telefone, pessoalmente. Aí ele me mandou para Jundiaí, onde era a sede, e aí eu fui lá. Quando cheguei lá, eu contei, olha, eu parei na 5ª série, não tem estudo, assim, assim. Aí ele, quanto tempo você é formado em panificação, confeitaria? Eu falei, ó, desde os 14 anos eu trabalho com isso e tal. Aí ele falou assim, cara, eu não sei porquê, eu não posso fazer isso, mas eu gostei de ti, essa vaga vai ser tua. Aí, irmãos, Deus tinha feito uma promessa para mim lá atrás. Deus falava assim para mim, olha, um dia tu vai voar num pássaro de metal, tu vai andar num barquinho desse tamanho sem pagar nada. E eu guardei aquilo no meu coração e eu não entendia o que era esse pássaro, o que era esse barquinho grande que ele falava. Ele falou bem assim, um barquinho assim, ó, grande. Ele ainda brincava comigo, ó, grande. Aí eu falei assim, mas por que um barquinho grande? Ele falou assim, porque para os teus olhos ele é pequeno, mas para Deus ele é grande. E quando eu fui trabalhar na empresa, eu fiquei 3 meses trabalhando em casa, esperando a oportunidade de sair com um técnico para aprender o trabalho. Irmãos, depois de 3 meses, eu comecei a viajar o Brasil todo. Ia para Jundiaí, estado de São Paulo. Daqui a pouco chegou na minha casa uma notificação, olha, semana que vem já tem passagem aérea para você comprada, tem avião fretado, você vai para a Costa do Sauípe, com tudo pago, o hotel já está reservado, chega lá, se apresenta só como técnico lá, eles vão pegar a tua credencial lá e tal, você vai passar 7 dias lá em treinamento. Vai eu naquela sofrência, irmãos, de avião, sem gastar um centavo. Depois passou essa viagem,
Aí daqui a pouco chega outra notificação no meu e-mail: olha, se apresenta em Santos, na Concais, porque você vai embarcar no navio Costa Concórdia, aquele que afundou na Itália, porque você vai passar 4 dias no cruzeiro em treinamento, então tá tudo pago, até dólar eles me deram, irmãos, e eu lá com a 5ª série lá, adorando e glorificando o nome do Senhor. Para você ver como aquele que vive uma intimidade, Deus reserva coisas grandiosas na nossa vida, que depois de um tempo Deus tinha feito uma promessa que Deus ia me usar para palestrar em lugares na minha área. Irmãos, quando eu tinha mais ou menos 1 ano de empresa, eu fui convidado para palestrar na faculdade Unicamp para recém-formado em gastronomia, recém-formado em nutrição, só na parte teórica de confeitaria. Eu com a 5ª série dando aula para pessoas que estavam recém-formadas numa área superior à minha, e eu estava lá, né, desse tamanhozinho, glorificando o nome do Senhor, porque desde cedo eu descobri o que é estar no esconderijo de Deus, querido. Talvez Deus te trouxe nessa noite, você não está entendendo, poxa, mas por que a minha vida não muda? Eu olho para a minha casa, esse cenário nunca muda. Tem pessoas que vêm para a igreja, pastor, e não tem vontade de ir embora, porque quando chegar na sua casa, é confusão, é tristeza, é tanta coisa ruim, e a pessoa, se pudesse trazer a cama e o guarda-roupa, vinha morar dentro da igreja. Mas Deus está falando assim: olha, o que eu tenho reservado para você, está no meu esconderijo, e a tua família faz parte desse projeto. Glorifica o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Você não vai morrer nisso não, irmãos. Não, o Paulo falou assim: olha, essa momentânea prova que vocês estão passando, ela não pode ser comparada com a glória que vai ser derramada sobre a tua vida. A Bíblia diz assim: olha, se o diabo vier por um caminho, por 7 caminhos ele vai fugir de você. Sabe por quê? O negócio é contigo. Bate no peito e diz assim: o negócio é comigo mesmo. É, irmãos, o negócio é conosco. Eu fiquei muitos anos nessa empresa, saí para um novo desafio. Hoje eu tenho a minha própria empresa, sou representante comercial de uma outra empresa em São Paulo, na área de pão também. Eu nunca fui, por isso que eu estou magrinho, irmãos, não adianta. Eu estou querendo levar o pastor Rubens para experimentar isso daí, e ficar fitness que nem eu. Pastor Ney já ganhou uns quilinhos, pastor Ney lá. Já entrou no lugar secreto lá da panificação também, no esconderijo. Então, queridos, Deus, Ele está pronto para te abençoar. Você crê? Diga assim: eu creio, pastor, que minha vida vai mudar hoje. Se coloca de pé em nome de Jesus. Quero orar pela tua vida. Nós temos 5 minutinhos para entregar o microfone. Isso é coisa de... Irmãos, eu passei 20 anos na Assembleia de Deus. Eu pastorei há mais ou menos uns 10 anos. E eu sou daquele pastor que nunca subiria num púlpito sem gravata. Nunca. Eu achava isso um pecado. Só que um dia Deus falou no meu coração assim: não adianta você colocar terno para subir no meu altar, se esse altar aqui não tiver arrumado. E muitas vezes eu subi para pregar com a gravata, com o terno, mas com o coração machucado. Hoje eu sofro a metanoia, como todo mundo diz, a mudança de mente, porque o Deus que nós servimos é muito maior do que os dogmas, do que aquilo que a gente mesmo põe como barreira. Muitas vezes Deus quer derramar algo grandioso na tua vida, no meio da tua família, no meio da tua parentela. Deus quer fazer coisas extraordinárias, mas existem barreiras que nós mesmos colocamos diante de nós, e quando a gente coloca, a gente nem nós mesmos sabemos como tirar depois. Só que Deus nessa noite, Ele está nos convidando a viver algo novo da parte de Deus. Eu gostaria de convidar você aqui na frente. Eu quero orar por você. Hoje eu vim com o coração aberto, queridos, para orar pela tua vida. Você que quer mudança de vida, você que realmente quer viver o novo de Deus. Você tem sofrido ataques, e você sabe qual é a área que está te machucando. Se é a área familiar, se é um vício que está aflorando e você está lutando contra ele. Você até deu uma tropeçada e o diabo falou: tá vendo? Você caiu, agora você não vai se levantar não. É mentira do diabo, porque a Bíblia diz assim, que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Se tu
o Senhor te levanta, porque quem levanta o homem é Deus, não é um homem. É por isso que Jeremias, quando ele entra lá, quando Deus fala para Jeremias: olha, Jeremias, levanta, te põe de pé, porque eu vou falar contigo, porque eu não falo com quem está prostrado. Prostrado e caído há diferença, irmãos. Quem está caído não se levanta, quem está prostrado ele vai se levantar. E ele fala assim: olha, vai lá na casa do oleiro, porque lá eu vou falar contigo. Tinha muitas olarias ali aonde Jeremias estava, mas Deus levou ele na olaria que Deus queria, porque Deus, quando fala, quando você ouve a voz de Deus, você conhece a direção que Deus está te dando. A Bíblia diz que o vaso caiu no chão e Jeremias não pôs a mão. Por que Jeremias não pôs a mão naquele vaso? Porque ele era profeta e não era oleiro. O que Deus está ensinando para mim e para você nessa noite? Vaso não conserta vaso, só quem conserta vaso é o oleiro. Diga para o seu irmão: para de tentar mudar a minha vida, para de me julgar, para de apontar os meus defeitos. Você é vaso como eu, só quem cuida e muda a minha vida é o oleiro, e ele está aqui nessa noite. Eu quero que você coloque a mão no teu coração. Agora eu vou orar por você. Deus me deu algo para trabalhar com famílias, irmãos. Eu sou casado há 23 anos com a mesma esposa. Tenho 2 filhos maravilhosos. Meu filho Mateus tem 22 anos. Lindo demais meu filho. A minha filha tem 16 anos também. Uma menina de Deus. Minha família é uma família abençoada, porque Deus, Ele me deu esse presente aqui na terra. E Deus falou assim: olha, você vai cuidar de famílias. E eu sei que eu estou pregando aqui, eu poderia pregar em outros textos, e quem já viu eu pregando, tem algumas pregações no YouTube lá, sabe que eu não prego desse jeito. Mas Deus, Ele quis falar contigo para você entender o amor que Ele tem pela tua vida, não mudou. Oh, o amor que Ele tem para a tua vida continua o mesmo. Talvez você mudou, as coisas mudaram, você se afastou, mas Ele continua te amando, porque foi um preço caro pela tua vida. Tu era muito difícil, irmão. Irmã, tu era muito difícil, mas o Senhor, Ele te pegou, Ele te resgatou, Ele te tirou do lamaçal do pecado, Ele firmou os teus pés sobre uma rocha. E se você é atacado hoje, é porque existe valor em você que o diabo quer tirar. Esse valor que está dentro de você se chama Espírito do Senhor. Mas nessa noite Deus está falando assim: olha, você não vai morrer nessa luta, você não vai parar no meio dessa tempestade. Se você achou que era o fim, Deus está dizendo: eu ponho uma vírgula na tua história, e você vai viver um tempo novo na minha presença. Aleluia. Não importa se o julgamento for de condenação, não importa se os apontamentos feriram o teu coração, não importa se você foi criado sem pai, sem mãe, se você de alguma forma perdeu alguma coisa. Hoje Deus está tirando uma ferida do teu coração, e Deus está dizendo: libera perdão, filha. Libera perdão para o teu marido, libera perdão para a tua irmã, libera perdão para a tua mãe, libera perdão para o teu cunhado, porque o esconderijo está lá para te proteger, mas você não pode entrar lá de qualquer maneira. Aleluia. Vai tirando a mágoa, vai tirando o rancor. Se despede agora de toda essa tranqueira e fala: Senhor, arranca de mim tudo que impediu meu crescimento, tudo que impediu meu relacionamento. Senhor, arranca, porque eu estou entrando no esconderijo agora, Senhor. É momento de oração, e eu quero entrar no esconderijo, mas eu não quero levar bagagem, eu não quero levar as coisas que o mundo, aleluia, colocou no meu coração. Eu quero arrancar, porque no esconderijo eu quero viver intimidade, eu quero viver relacionamento, eu quero que o Senhor revele para mim as coisas que eu nunca vi. Glorifica o nome do Senhor, queridos. Aleluia. Aquilo que tem impedido o teu coração nessa noite, o Senhor te trouxe aqui, porque essa palavra é uma palavra de cura para a tua alma. No esconderijo de Deus você vai estar protegido. Só que Deus está falando para você assim: olha, o esconderijo está de porta aberta, e você sabe que você precisa perdoar alguém nessa noite. Você sabe que essa mágoa está trazendo feridas, e essas feridas já estão profundas.
era só um sinalzinho de machucado, agora está criando raiz, afetando muita gente, essa falta de perdão. A tua família está sofrendo por causa disso. As trevas estão se levantando com ações espirituais contra você por causa disso. Deus está dizendo: joga para fora hoje, porque eu estou aqui para te perdoar. Eu tenho azeite para tuas feridas, filha. Eu tenho remédio para tua dor nessa noite. Pai, está aqui a tua igreja, Senhor. Há pessoas que entraram nessa noite, Senhor, que estão com o coração machucado, pessoas sofrendo com amargura, pessoas sofrendo com a falta de perdão, pessoas que não conseguem se relacionar com outras pessoas porque há uma mágoa, Senhor. Há uma mágoa do passado que toda vez que ela lembra, ela grita de dor. As lágrimas rolam pelo seu rosto, porque, Senhor, essa ferida ainda machuca, essa ferida ainda traz dor. E ela tem medo de se relacionar, ela tem medo de fazer amizade, ela tem medo, meu Deus, de se envolver na obra, porque ela já foi machucada. Senhor, essa ferida, meu Deus, que tem provocado doenças como câncer, doenças, meu Deus, psicossomáticas como a depressão. É no nome de Jesus agora, meu Pai, que eu oro. E com as minhas mãos levantadas, Senhor, eu dou uma ordem: que todo espírito de enfermidade, de depressão, toda ansiedade, todo medo, a tua palavra, meu Deus, que nós não temeríamos espanto noturno, o medo, meu Pai, da noite, o medo da escuridão, seja, Pai, repreendida no nome de Jesus. Senhor, com as mãos levantadas, com os meus olhos abertos, eu quero profetizar, meu Deus, um tempo de mudança sobre a vida dos teus filhos, mudanças espirituais, mudança sentimental, mudança amorosa, mudança familiar. Meu Deus, eu quero profetizar que quando a tua filha entrar dentro da casa dela, ela não vai olhar mais para o marido pensando na traição, pensando naquele dia em que ele levantou a mão para agredi-la, Senhor, mas ela vai olhar para ele com um olhar de misericórdia, e ela vai aprender a amar, e vai aprender, Senhor, usar a fé e a autoridade que o Senhor deu para ela, de orar por ele e determinar a cura e a libertação. Senhor, vai tocando nos corações agora, pessoas que estavam afastadas do caminho do Senhor, pessoas que estão entre nós agora, mas se desviaram por algum motivo. Hoje Deus está dizendo: filha, é noite de voltar para o esconderijo. Filho, é noite de você voltar para o esconderijo. Você que entrou aqui nessa noite, não serve nenhuma religião, entrou porque foi convidada, e você nem sabe porque você está aqui. Deus está dizendo para você: hoje é noite que eu escolhi para mudar a tua história. Hoje foi noite que eu escolhi para te trazer aqui, para você conhecer o esconderijo que eu tenho para você e sua família. Você que veio nessa noite, que entregar a tua vida para Jesus, levanta a sua mão. Se tem alguém entre nós que não é evangélico, levanta a sua mão que eu quero conhecer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui, Deus, o teu povo, Senhor. Eu peço a tua bênção sobre a tua igreja agora, Senhor. Meu Deus, que haja renovo, Senhor, nos corações, que haja sentimento de certeza, Senhor, no Deus a qual nós servimos. Meu Deus, nós estamos diante da tua igreja, e a tua palavra, meu Pai, no Salmo 91, fala de um relacionamento entre duas pessoas, e um relacionamento, meu Deus, que atinge outras pessoas, quando nós conhecemos a direção do esconderijo. Senhor, alcança a família, alcança aqueles que ficaram em casa, e abençoa, meu Deus, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus, queridos.